Senado aprova o fim do foro privilegiado. CCJ aprova eleição direta para presidente quando houver vacância do cargo nos 3 primeiros anos de mandato. Comissão de Agricultura pode mudar o seguro rural. Conselho de Ética será instalado semana que vem. Estes são os destaques desta edição do Senado Agora. Bom dia. O plenário aprovou nesta quarta-feira, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado para autoridades. A PEC segue agora para análise da Câmara dos Deputados. A proposta extingue o foro privilegiado em casos de crimes comuns para deputados, senadores, ministros de Estado, governadores, ministros de tribunais superiores, desembargadores, juízes federais, membros do Ministério Público e outras autoridades. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que prevê eleição direta para presidente da República e vice em caso dos 2 cargos ficarem vagos antes do fim do mandato. Hoje a lei prevê eleições diretas se os cargos de presidente da República e vice ficarem vagos até o 2º ano do mandato. Depois disso, a eleição é indireta, feita pelo Congresso Nacional. A proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça prevê que também no 3º ano do mandato a eleição seja direta e aconteça em até 90 dias. O que provocou polêmica durante o debate foi uma mudança feita pelo relator senador Lindbergh Farias para garantir que a PEC tivesse validade assim que fosse promulgada, o que permitiria a eleição direta numa eventual saída do presidente Temer. O senador Ricardo Ferraço alegou que a alteração era inconstitucional e apresentou o voto em separado pela rejeição do substitutivo do senador Lindbergh. Existe um dispositivo flagrantemente inconstitucional, no qual afasta a aplicação do princípio da anualidade eleitoral prevista no artigo 16 da Constituição Federal, mesmo que venha a se aplicar às eleições realizadas menos de um ano após a alteração do texto constitucional, faz referência ao artigo 16, o objeto da norma não restringe direitos do cidadão eleitor, mas os amplia. Tampouco restringe direito dos partidos e potenciais candidatos. Pensando no futuro, nas próximas eleições, e que uma emenda constitucional que trata desse assunto não pode ficar à mercê dos ventos, nós temos que votar pensando nos próximos mandatos, acho mais apropriada a emenda no seu texto original. O meu voto atende o clamor popular e a legitimidade de uma modificação que não é constitucional, mas é uma eleição pela qual o Congresso Nacional abrirá a mão do seu colégio eleitoral para o poder original, que é o poder popular. Uma coisa é alterar a Constituição Federal, porque se considera que determinado modelo é o melhor a ser aplicado no futuro, algo em tese. Outra distinta e completamente, na minha visão, reprovável, é alterar a Carta Magna com vistas a uma eleição determinada. Constituição não é lei eleitoral. De repente nós estamos nos apegando a alguns textos aqui para dizer que, olha, então ela pode ser, mas só daqui a um ano. Então para quê? Não tem sentido. No final, o relator voltou atrás e retirou as mudanças que tinha feito. A proposta acabou aprovada por unanimidade. A dúvida agora é saber se a mudança vai valer já para este ano. Há uma larga jurisprudência do STF que não se aplica o artigo 16, que fala da anualidade eleitoral. A questão que levantei foi uma questão que está amparada na ampla jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Conselho de Ética do Senado deve ser instalado na próxima terça, dia 6 de junho, às 13 da tarde. Durante a reunião vão ser eleitos o presidente e o vice-presidente para comandar os trabalhos pelos próximos 2 anos. A Comissão de Agricultura estuda uma lei para mudar o seguro rural. Ontem, o projeto que o colegiado preparou recebeu sugestões durante uma audiência pública.
O texto do Senado cria a Política Nacional de Riscos Agropecuários. Todos os palestrantes concordaram que é necessário proteger o meio rural. A questão é como. O representante da Confederação da Agricultura disse que o texto trata de seguro contra secas, enchentes e pragas, mas se esquece de outros riscos. A questão aí de sanidade, que é muito importante, a própria gestão da produção e de recursos naturais, o risco de mercado aí que já entra na questão de comercialização, custo, preço dos insumos e todo o risco do ambiente de negócios, que envolve logística, infraestrutura, mas também os marcos regulatórios. O representante do Ministério da Agricultura alertou que o texto entrou em detalhes dispensáveis. A nossa opinião é que existe um alto nível de detalhamento dessa PLS. Eu acho que é importante a gente pensar numa lei simples, clara e objetiva. Pela Secretaria de Agricultura Familiar, José Carlos Zukovski defendeu a ampliação de um dos pontos do projeto do Senado. O PL prevê um seguro público com cobertura básica. A gente tem uma proposta de que isso seja trabalhado, porque para a agricultura familiar é importante ter um seguro público com cobertura ampliada. O Banco Central declarou apoio ao texto e cobrou o envolvimento de todas as áreas do governo. Ninguém está aqui para perder tempo, assim, os recursos são escassos. Eu, pessoalmente, tenho trilhões de coisas para fazer. Estou disposto a entrar na empreitada, mas acho que todos os órgãos precisam, primeiro, abordagem top-down. O responsável pelo órgão precisa dizer, queremos isso, queremos esse modelo, estamos alinhados e vamos trabalhar nele. O relator do PLS 4 de 2017 afirmou que a proposta permanece aberta a sugestões. Para que possamos chegar a um texto avançado, que dê ensejo a ações factíveis. Começam hoje as inscrições para o 10º concurso de redação do Senado Federal. Podem participar estudantes que fazem o ensino médio em escolas públicas de todo o país. Um aluno de cada estado e do Distrito Federal é selecionado para participar do programa Jovem Senador. Os 27 vencedores têm a oportunidade de conhecer e exercer a atividade legislativa e até propor projetos de lei. Quer saber mais? Confira o regulamento no portal senado.leg.br/Jovem Senador. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão de Relações Exteriores sabatina João Tabajara de Oliveira Júnior, indicado para a Embaixada Brasileira em Bangladesh. Depois, os senadores examinam acordos internacionais como o que o Brasil firmou com o Senegal em 2010 para a cooperação científica e tecnológica. A CPI da Previdência faz audiência pública para debater o assunto com especialistas. A audiência pública também na Comissão de Educação para debater a realidade do curso de enfermagem oferecido por meio da modalidade de educação à distância. A Câmara aprovou nesta quarta-feira projeto que reconhece isenções concedidas no âmbito da guerra fiscal entre os estados. Ele fixa uma transição para essas isenções que variam entre 1 e 15 anos de vigência. A matéria volta ao Senado para exame e votação final. Os deputados também votaram a medida provisória 756, que reestrutura cargos e carreiras do serviço público. O texto também prevê a possibilidade de servidores da União, estados e municípios serem cedidos a entidades do Sistema S, SESC, SESI, SEBRAE e outras. A matéria vem ao Senado e deve ser votada hoje para não perder a validade. Ficamos por aqui. Você pode rever essas reportagens em nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Continue com a gente.